Eu vou começar com uma coisa completamente lúdica, que parece fora do que eu quero, mas é absolutamente central para o dia de hoje. Desde o século XIV circula de forma oral na Alemanha um conto de fadas chamado Hansel e Gretel, em português João e Maria. Esse conto de fadas, no início do século XIX, foi escrito por dois pesquisadores, os irmãos Grimm, que colocaram no papel uma história que circulava oralmente, como no Brasil, as histórias do Saci, que só foram coletadas depois por Monteiro Lobato. Eu tenho que repassar brevemente essa história do romantismo alemão, ou seja, do início do século XIX, que conta um caso talvez estranho para os dias de hoje. Um casal de camponeses está passando por uma crise profunda, falta de recursos, fome. É possível que essa história tenha se originado na grande fome do século XIV. Este casal toma uma decisão estranha para o padrão de hoje. Lembrem-se que no século XIV não havia amor dos pais pelos filhos. Essa é uma invenção posterior. Mães e pais não amavam os filhos. Estamos diante de uma crise de comida. Temos que eliminar aqueles que são consumidores e não produtores, as crianças. Os pais levam as crianças até o meio da floresta para abandoná-los, e através de um estratagema do João, ele solta pedrinhas e acha o caminho de volta. Na falta de Waze, João lança a mão de pedrinhas. Os pais, decepcionados, veem os filhos de novo em casa à noite. No dia seguinte, levam mais longe. João, que não tinha conseguido acumular pedrinhas, solta migalhas de pão, mas os pássaros, também famintos, comem, e eles se perdem na floresta. Duas crianças no meio do mato, onde há animais, há frio e há fome. Perdidos, assustados, apavorados, os dois irmãos encontram numa clareira uma coisa maravilhosa, uma casa cheia de glicídios doces. Começam a comer desesperado as paredes de pão de mel, os pirulitos e doces, lembrando que o açúcar era uma iguaria super sofisticada na Europa, até a explosão representada pela América, e principalmente depois o açúcar de beterraba a partir do século XIX. João e Maria estão comendo, mas quem construiu aquela casa de glicídios é uma feiticeira que tem carência de proteína e quer atrair crianças para comê-las. Vejam o que nós temos aqui até agora: um casal de pais assassinos que duas vezes, ou seja, não cola mais ser culposo. Duas vezes tentaram abandonar os filhos e conseguiram na segunda. Crianças que invadiram uma propriedade privada, estão destruindo uma propriedade privada, e uma velha que atrai crianças com o objetivo de atacá-las. João e Maria são trancados e alimentados para ficarem gordos. João e Maria então decidem usar um recurso, mostrar um ossinho de frango para parecerem magros. A velha tem presbiopia, ela não vê bem. E num descuido a velha pede o auxílio a Maria. Eu estou narrando a história dos irmãos Grimm, não as versões açucaradas feitas depois pela Disney. Num discurso, Maria empurra a velha dentro do forno e fecha. Os dois não apenas conseguiram matar a mulher que queria matá-los, mas conseguiram matar de forma cruel. Roubam a velha, pegam tudo que ela tinha e retornam aos pais cheio de ouro. E os pais então os recebem felizes, animados, recuperam aquele amor pelos filhos que eles não tinham até então. Você conta essa história para os seus filhos e diz: durma bem, papai te ama. As histórias de contos de fadas são muito brutais nos séculos 18 e 19. La Fontaine, Perrault, irmãos Grimm, são muito brutais. Não se trata de um mundo de crianças que não podem ser traumatizadas. Não surgiu a geração mimimi, ainda não tem trauma infantil, não existe bullying, não existe coordenação pedagógica nas escolas, crianças apanham bastante. E essa história conta sobre o mundo real, o mundo de fome, o mundo de estratagemas para sobreviver. Agora vamos pensar nos valores envolvidos. Existe um imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer caixa 2, eu vou à falência. Se eu não subornar o fiscal, a multa é mais grave. Se eu não subornar o guarda,
eu vou ter excesso de pontos e eu preciso da minha carteira. Esse é o imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer isso, todos fazem. Se eu pagar bem, meu concorrente paga mal e vai ficar melhor. E existe um valor ético, que é teórico, dever dos pais, vida humana, honestidade e assim por diante. Na verdade, todo choque de ética em qualquer lugar, de João e Maria a Blumenau, de Brasília a Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí, é sempre o choque entre o imperativo categórico e um valor ético. É sempre o choque entre a necessidade daquele momento e a realidade do que eu quero atingir. Neste caso, vamos avaliar os envolvidos num tribunal da consciência. De um lado, João e Maria, 2 filhos capazes de matar uma senhora. Do outro lado, uma senhora que queria comê-los, mas que acabou assassinada. E 2 pais assassinos, que acabaram perdoando mediante muito dinheiro. Não se salva ninguém. Absolutamente ninguém. Num tribunal, isso aqui, se eu tivesse uma delação premiada de um sobre o outro, não sobrava ninguém. As histórias de crianças antigas não falam de um mundo ideal. Não havia ainda Disney, nem o politicamente correto. Ela fala de um mundo que as crianças têm que cuidar para não serem comidas, abandonadas ou mortas. Tem que falar de pais que têm que tomar decisões duríssimas. E tem que falar de senhoras viúvas e meio loucas na floresta, que são confundidas com bruxas pela comunidade, e assim por diante. Este é um mundo real e um mundo duro. E aí vêm os filósofos e falam em valores como ética, respeito, honestidade e assim por diante.